paz do Senhor, meu amado. Bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós ainda estamos nesta primeira parte, que vai até o capítulo 9, que é a reação de Paulo à primeira crise, a crise que foi teoricamente resolvida, ou a princípio resolvida. Vamos então prosseguir agora falando da conduta de Paulo, já no capítulo 4, ou seja, a partir do capítulo 4, como Paulo se conduzia. Bom, Paulo, ele tinha convicção de que o seu ministério tinha sido dado por Deus, mas não de qualquer jeito. Ele recebeu esse ministério do Senhor pela misericórdia de Deus. E ele começa agora, a partir do capítulo 4, a responder críticas que os judeus que não aceitam o evangélico fazem. Então, esta parte é uma parte de teologia. Por causa desta grandeza de ministério, por causa das coisas que lhe foram dadas por Deus, e ele percebe que o seu ministério não é um ministério qualquer, é um ministério bastante grande, ele leva para longe dele, ele renuncia, ele rejeita coisas que ele considera vergonhosas e que se ocultam. Portanto, ele rejeita, por exemplo, a astúcia. Ele não era uma pessoa que, com o seu ministério, ele enganava as pessoas. Ele não enganava as pessoas, ele não enrolava, ele não fazia engodos, maquinações com as pessoas. O seu ministério era um ministério de verdade, era um ministério correto, lícito, profundamente alicerçado na palavra de Deus. Então, ele rejeitava essa astúcia, esta malícia de alguns pregadores. Ele também rejeitava a adulteração de palavra. Aliás, se tem uma coisa que deixa Paulo muito irritado, é adulterar, desviar o sentido da palavra por causa de dolo e de corrupção. Então, ele não aceitava isso, ele não permitia nem que os outros fizessem, ele muito menos, que corrompesse a palavra de Deus mediante mistura, mediante colocação de coisas que não tinham nada a ver com a palavra, que eram ideias estranhas à palavra. Então, estas duas coisas ele faz por conta do seu ministério. O seu ministério era tido em alta conta, ele tinha um respeito, um orgulho muito grande do seu ministério. Então, portanto, ele não usava de malícia, de astúcia, enganando de forma dolosa, adulterando a palavra para seu benefício próprio. Isto nunca, jamais. Inclusive, esta era uma grande discussão e ele denunciava isso em outras pessoas. Por isso que muita gente era contra Paulo, porque eles faziam isso para ganhar benefícios, para ganhar inclusive dinheiro, status entre as pessoas, inclusive dentro da igreja mesmo, da própria igreja de Corinto. A sua pregação, portanto, era uma pregação verdadeira, era uma pregação sincera, era uma pregação que refletia a verdade trazida pela palavra. Ele pregava com consciência.
O que quer dizer pregar com consciência? Consciência, amado, é uma capacidade humana de que uma pessoa pode, observando o seu próprio comportamento, a sua realidade ou a realidade de outras pessoas, aprovar ou não as suas ações. Então, ter consciência quer dizer fazer uma análise crítica do seu próprio comportamento e do comportamento de outras pessoas que estão no ministério, que estão na igreja. Então, isto é consciência, é saber o que está certo e o que está errado. Nós podemos chamar isso também de discernimento. Tá? Discernir o que está correto e o que está errado. Então, Paulo, ele pregava com consciência e ele dizia aos coríntios que eles deveriam também ser fiéis às suas consciências. Consciência do que é certo, discernir o que é certo do que é errado, fazer esta separação. Né? Então, Paulo, ele diz que vocês devem fazer isso, reconhecer que o ministério do apóstolo sempre foi um ministério íntegro, verdadeiro e franco. E se eles não estavam entendendo isso, é porque a condição deles fazia com que eles ficassem cegos. Porque o pecado cega, meu amado. O pecado coloca um véu. A gente falou no vídeo passado a respeito deste véu. O pecado põe um véu de tal maneira que nós não conseguimos ver a glória de Deus, de tal maneira que nós não conseguimos entender as palavras de Deus. Então, se eles estavam, com dificuldade, eles deviam ter consciência, porque senão a sua consciência estava encoberta pelo pecado. O incrédulo tem seu entendimento cegado. As mentes estão entenebrecidas. O que significa isso? Que elas estão na escuridão, que a mente deles estava nas trevas. E por que estava nas trevas? Por causa do Deus deste mundo. Ou, em outras palavras, se você quiser sintetizar isso daqui, eles não estavam enxergando. O entendimento deles estava obstruído pelo véu do pecado. Eles estavam entregues ao pecado do mundo e por isso eles não entendiam. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado, porque a palavra de Deus, ela é explicada pelo Espírito Santo. Quando nós explicamos a palavra de Deus, nós precisamos do Espírito Santo para que ele nos capacite a explicar. Quando nós estamos assistindo uma pregação, uma explicação, quando nós estamos lendo a palavra, ouvindo um sermão, em outras palavras, quando nós estamos recebendo isso, nós precisamos clamar ao Espírito Santo que nos auxilie nesta empreitada de entendimento, porque o pecado nos deixa cegos, o pecado nos deixa nas trevas, entendimento cegado e mente entenebrecida, mente nas trevas. Ele vai dizer agora, ele começa a explicar, enfatizar, dar ênfase, dar prioridade ao evangelho que diz respeito à glória de Cristo. Cristo é no que os teólogos chamam de imago Dei. Mas, meu Deus, o que significa imago Dei? Imago quer dizer imagem, Dei quer dizer Deus. Cristo é semelhança de Deus. Quem vê a Cristo, vê a Deus.
Quem me conhece, conhece o Pai que me enviou. Então, nós temos aqui, amados, duas situações interessantes. Cristo estava com Deus, o Filho estava com Deus desde o início, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, diz João. E ele estava desde o início. Mas quando ele veio, quando ele se fez carne, quando ele nasceu, ele se fez à semelhança de Adão. Portanto, ele nasceu e era homem. Homem de verdade. Né? Existem muitas teorias heréticas por aí. Ele nasceu segundo a imagem de Adão, ou seja, humanidade, homem. Mas ele sempre foi a semelhança de Deus, imago Dei, imagem de Deus, imagem da sabedoria e da transcendência. Se o amado ler João, o primeiro capítulo de João, não a carta de João, mas o Evangelho de João, está lá no primeiro capítulo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez Deus. E ele então encarnou. Ele se fez homem e habitou entre nós. O Evangelho de Paulo, ele é muito simples. O Evangelho de Paulo apresenta Jesus como Senhor. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, neste mesmo livro de 2 Coríntios, que Cristo, para Paulo, era aquele Cristo da cruz. Mas ali ele era tanto Senhor quanto Salvador. Portanto, quando nós lemos Paulo, Paulo se fixa em Jesus. Jesus é o Cristo. Jesus é Senhor. Jesus foi crucificado. Jesus nos salvou. Então, este homem, Jesus, o Messias, que era Verbo, que estava com Deus, que era Deus e que veio e habitou entre nós, na imagem de Adão, ou seja, humano, ele era a semelhança de Deus, isto é, transcendente. E este é Jesus, Senhor e Salvador. Deus, ele faz no coração dos homens uma luz brilhar. Que luz é esta? É a luz do Evangelho. Então, ele faz com que dentro dos nossos corações se acenda uma luz, que é a luz do Evangelho. Então, Paulo vai identificar agora a conversão como uma iluminação. Foi trazida luz para nós, um resplendor que vai revelar quem é de fato Jesus Cristo. Então ele assemelha a revelação da glória de Deus em Cristo ao ato criativo de Deus, mediante o qual a escuridão do mundo, ou seja, do pecado, das trevas, desse mundo entenebrecido, ele foi banido pela luz de Cristo. Então, Cristo não é só uma imago Dei, não é só a imagem de Deus, a semelhança de Deus. Ele é também o agente de Deus. Tanto ele foi agente na criação, quanto na providência da salvação na cruz. Portanto, veja, Cristo estava presente lá
no Gênesis, na nossa formação, né, lá no início, e ele está também agora na cruz para nos salvar. Ele é o Senhor da igreja. E esta cristologia de Paulo, esse estudo de Paulo, ele está em João. Se você ler João 1:1-4, você vai lembrar que eu falei algumas partes aqui. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, ou seja, Cristo Criador. Ele estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então é isso que Paulo está explicando. Ele veio trazer luz. A luz resplandece nas trevas, levando o pecado, as trevas do pecado embora, né? Porque as trevas não prevalecem sobre ela. E isso também está em Hebreus 1:4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo, porque ele estava lá na criação. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, imago Dei, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é Senhor, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Como ele fez isso? Através da cruz, através da sua morte redentora na cruz. Assim, ele se tornou tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que o deles. Ou seja, Jesus é o Senhor. E aí Paulo começa a falar de nós, né? Uma vez que ele fala a respeito dessa excelência de Cristo, né? Ele diz que todo este tesouro que nós acabamos de ver, essa luz do Evangelho, que é o tesouro é a luz do Evangelho, tudo isso está sendo colocado em vaso de barro. Quem são os vasos de barro? Somos nós. Então este poder, toda esta glória, toda esta maravilha, ela foi dada a nós, que somos simples vasos de barro, né? Esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, diz Paulo no verso 7. Então, esses vasos de barro, na verdade, eram vasos feitos antigamente. Todas as casas tinham vasos de barro. Era barato, quebrava com facilidade, quebrou, troca por outro. Ele não era metálico, podia, né, de vidro, que era mais caro, ou qualquer outro material que pudesse ser reaproveitado. Não, ele era de barro. Barro era quebrado, barro era coisa que não era cara, era barata, pouco valor. Portanto, Paulo diz que nós somos vasos de barro, nós somos vasos sem valor por nós mesmos. Mas esta não é a lição de Paulo. A lição de Paulo é que nós, como vaso, nós não podemos confiar em nós mesmos. Mas toda esta maravilha, esta glória de Cristo que ele acabou de explicar, esta luz, ela está sendo depositada em vaso de barro. Para quê? Para que a gente não confie em nós, mas confie no poder do Senhor, na excelência, na grandiosidade do poder de Deus. E aqui ele se coloca como apóstolo, como frágil, como lamparina de barro,
Uma lamparina que se caía no chão quebrava, tinha que ser trocada, mas era barata, não tinha problema. Então os apóstolos é como se fossem essas lamparinas de barro, vasos de barro, mas que são portadoras de uma luz que ilumina o mundo. E ele faz agora, apesar disso tudo, 4 declarações. 4, né? Em tudo somos atribulados, mas não somos angustiados. Somos perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Por quê? Porque o que habita em nós, meu amado, é este que é a imagem de Deus. E que, além de tudo isso, nos manda o Espírito Santo para nos consolar, para nos fortalecer, para nos ensinar, para nos manter de pé. Paulo estava continuamente exposto à morte. Daqui a pouquinho, né, na sequência aí, Paulo vai dizer quais as aflições e as perseguições pelas quais ele passou. Mas ele compartilha o destino de Jesus porque Jesus também sofreu. Ele também deu o seu corpo para ser moído, para ser morto na cruz pelos nossos pecados. Ele é aquele que proclama um Senhor, um Messias, um Cristo que foi crucificado pelos nossos pecados e que por esta crucifixão nos salvou. Mas não ficou só na morte, porque ele ressurgiu. E ele, ressurreto, descobre então que é proclamado na sua mensagem, que também vai ser exemplificada pela sua vida. Paulo é continuamente amparado. Eu, você, somos continuamente amparados por Deus, levados em triunfo, mais do que vencedores, pela nossa experiência, né, da ressurreição de Jesus que opera nos nossos corpos mortais. Amados, Deus o sustenta, mas também opera por seu intermédio para levar a vida a outras pessoas. Amém, querido? Bons estudos.